Olá, amados de Deus e queridos irmãos. Nós estamos aqui para gravarmos a segunda parte do vídeo que relata a história de um pastor atual da Igreja Universal do Reino de Deus dos Estados Unidos. E para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive dentro da instituição por mais de 30 anos, conheço os bastidores e eu estou lendo aqui um relato, um e-mail de um pastor atual da Igreja Universal do Reino de Deus que vive nos Estados Unidos, na Califórnia. Eu vou continuar de onde nós paramos. E por sua parte, o pastor está muito bem treinado e orientado a tirar proveito do sofrimento e da dor que a pessoa está passando com seus problemas. E aí que o pastor entra com toda a técnica das campanhas. Os que não conhecem a IURD, talvez perguntem por que se há pastores honestos e dispostos a servir a Deus, continuam dentro da IURD, se a igreja acabou se transformando em um grande negócio. Os pastores que continuam creem que a igreja vai mudar, que o Bispo Macedo um dia vai abrir os olhos e ver esse crescimento, esse crescimento de dinheiro para a igreja tem custado a dor e o sofrimento de muita gente humilde. O que passa é que os líderes, principalmente o Bispo Macedo, não sabem o que seja o sofrimento das pessoas, pois eles vivem como reis. Do altar sobem para suas luxuosas mansões. Como ele, que tem uma mansão em cada continente, montada com tudo do mais luxuoso, né? Somente esperando os 2 jatos, vários helicópteros, enquanto na mesma igreja há pastores que rendem milhares e milhares de dólares a essa igreja e vivem muitos em situação de quase miséria. Muitos, como aqui nos Estados Unidos, estão endividados, pois o pastor tem que pagar do seu bolso a prestação do carro, seguro do carro, seguro de saúde. Quando a igreja passou esta que é a sua responsabilidade legal, pois o pastor vem a esse país como missionário da igreja. Logo a igreja apresenta ao governo americano falsas cartas dizendo que se responsabiliza pelos gastos do pastor no país. Pura mentira. Somente para receber os documentos e autorização para funcionar como igreja. E por esta razão se desenvolveu outro lucrativo negócio jornal. Então o que ele explica aqui é o que realmente acontece. Então, as campanhas hoje em dia, elas são feitas só para ganhar dinheiro, para arrecadar dinheiro. E a Fogueira Santa de Israel é a grande galinha dos ovos de ouro. Você veja que na Igreja Universal do Reino de Deus, todo dia tem envelopes. Toda semana tem envelopes. Todo mês tem campanha. E ele fala que o Bispo Macedo, em cada continente, tem uma mansão. Não é em cada continente, não. Em cada catedral. Ele tem uma mansão lá, uma suíte luxuosa esperando por ele. Ele tem mansão na Europa. Ele tem mansão nos Estados Unidos. Ele tem mansão no Brasil. E aí como é que ele pode saber do sofrimento do povo? Não é verdade? Como? Como que ele pode ter esse conhecimento? Então, assim que é a Igreja Universal do Reino de Deus. E uma coisa que ele fala aqui, que quando os pastores vão para os Estados Unidos, para eles receberem o visto, a igreja tem que se responsabilizar por todos os gastos do pastor, para poder receber o visto. Mas quando ele chega lá, que o documento já foi autorizado pelo governo, a igreja passa os gastos para o pastor pagar. Ou seja, sempre manipulando, sempre enganando. Essa é a grande verdade. Aí agora ele vai falar do jornal e vai falar da campanha de Israel. Então ele diz assim, a campanha de Israel, esta campanha que sempre foi a base do crescimento da IURD, razão de grandes milagres e maravilhas na igreja. Com o passar do tempo, esta campanha se transformou em uma ponte de promoção pessoal de bispos e pastores. Como dizem a liderança, o destino da vida do pastor está no resultado da campanha de Israel. Quer dizer, na teoria a campanha é apresentada como uma solução para o sofrimento do povo. Mas na prática não é nada disso. A campanha é a parte do ano
onde o pastor tem que apresentar o valor de até 300% em cima da arrecadação normal da igreja. Um exemplo foi a última campanha aqui na minha igreja, que deu $60 mil no dia da colheita. Agora que estamos em plena campanha, já disseram que tenho que tirar 3 vezes mais, ou seja, $180 mil. Imagine como fazer isto sem ofender, inventar, apelar para a emoção e levar as pessoas a quase um transe e assim vender seus bens. Ficarem quase na miséria, sem nada para dar, o que a igreja quer. No passar dos últimos anos, tenho visto com tristeza a dor de pessoas vendendo casas, carros, móveis dentro de casa. Pessoas que depois da campanha passam fome, perdem trabalhos. E a liderança e os bispos não querem nem saber de nada, pois para eles, depois da campanha, ficam mais ricos, vivem melhor, mandam dinheiro para as suas ilhas no Caribe e vão de viagem para a Europa. E o povo fica igual. Por exemplo, eu fiz cálculos das últimas campanhas de Israel que fiz nos últimos 9 anos por todas as igrejas onde passei. Encontrei a soma de $2.800.000. Isso somente um pastor, passando por várias igrejas diferentes. Agora, nessa campanha de Israel, que terminou na semana passada, quer dizer, terminou algumas semanas, né? Aqui fala semana passada. Somente aqui nos Estados Unidos, houve uma arrecadação recorde de quase $20 milhões em todas as igrejas no território americano. Um pouco mais de 150 igrejas. E não se aplica esses fundos para reformar ou melhorar o aspecto das igrejas. Não se aplica esses recursos para apresentar um programa para ajudar as pessoas necessitadas, ou mesmo para ajudar um pastor. Já que se você se enferma, ou precisa de alguma coisa, sempre lhe negam. E quando dão algo, ficam jogando na sua cara para o resto da vida. Aliás, eu queria fazer uma sugestão para a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Bispo Macedo, Bispo Renato, os bispos que têm coisas nos seus nomes. Por que quando acontece uma fogueira santa, vocês não doam também, vocês não sacrificam também o que vocês têm? Por que vocês não sacrificam as suas empresas? Hein? Bispo Macedo, Bispo Honorito Gonçalves, Bispo Romualdo Panceiro, Bispo Clodomir, mas quem? Bispo Jadson, Bispo Roberto Mause. Por que vocês não sacrificam o que vocês têm? E eu daria uma sugestão para membros e obreiros da Igreja Universal do Reino de Deus. Que tal você, membro, que tal você, obreiro, durante um ano, você fizesse assim: olha, durante um ano eu não vou entregar o meu dízimo na Igreja Universal do Reino de Deus. Durante um ano eu não vou fazer campanhas na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu vou pegar o meu dízimo, eu vou pegar as minhas ofertas, campanhas, sacrifícios que eu faço, vou escolher uma instituição de caridade e vou lá pessoalmente ajudá-las. Escolha uma da sua preferência, uma instituição de caridade. Faça isso durante um ano. Se todos os membros fizerem isso, ou a maioria fizer, sabe o que vai acontecer? A Record vai fechar as portas. O Hospital Moriá vai fechar as portas. Muitas empresas aí vão fechar as portas. Empresas que os bispos são donos, rádios. Porque essas empresas que eles são donos e são milionários, são alimentadas pelo dinheiro que sai do seu sacrifício. Inclusive, eu tive uma informação que depois das Olimpíadas, a Record vai fazer uma grande demissão. Vai demitir muitas pessoas. E dentre essas pessoas, vários obreiros e obreiras. Olha só o que eles fazem. Levam os obreiros a fazer o sacrifício. Aí os obreiros sacrificam
e depois eles mandam embora esses obreiros, pagam a rescisão dos obreiros que trabalhavam nessas empresas com o próprio sacrifício deles. É muita covardia. É muita covardia. Deu para você perceber? Por exemplo, os obreiros e membros da igreja que trabalham na Record fizeram um sacrifício. Acabando as Olimpíadas agora, eles vão fazer um corte, como já vem fazendo. Sempre depois da campanha de Israel. Percebe só. Eles recolhem o sacrifício dos obreiros e das obreiras e depois mandam embora. Pagam com o próprio sacrifício a rescisão. Preste atenção se não é assim, se não é dessa forma. Bom, vamos continuar lendo aqui. Muito bem. É longo esse e-mail desse pastor, mas vale a pena nós lermos. E os milhões que um pastor produz para a igreja, ele não gera despesa, é só lucro. A igreja nunca perde nada, somente ganha e ganha. E eles, os líderes, querem cada vez mais. Na segunda-feira, dia 17 de julho de 2006, eu não sei aqui se ele errou nas datas, ou é essa data mesmo que ele quis falar, 17 de julho de 2006, um dia após o término da campanha, vários pastores no mundo todo perderam suas respectivas igrejas. Alguns foram rebaixados a auxiliar e outros até tiveram os salários reduzidos porque o resultado financeiro de suas campanhas foi fraco, não cresceram. E é semelhante a um vendedor que tem a sua cota de venda no mês. Se alcança a cota, ele está bem e é até promovido, se não perde tudo. Mas quando me chamaram foi para ganhar almas para Jesus, foi para salvar pessoas e não para arrancar dinheiro dessas pessoas e me tornar um mercenário. A procura de pastores jovens, estes comentários meus, a procura de pastores jovens, estes comentários meus, são exemplo da controvérsia que existe dentro da igreja. Os pastores mais antigos, que conheceram a IURD como era, uma verdadeira igreja que salvava, que pregava o evangelho forte e poderoso. Estes pastores antigos, ou velhos, como são chamados, que na verdade são pastores de 35, 40, 45 anos, que já são considerados descartáveis pela direção da IURD, pois os ditos pastores não aceitam essa mudança, esse negócio que se transformou a igreja. E muitos reclamam e se recusam a arrancar. E quando os líderes punem, isolam, maltratam e humilham, forçando que esses pastores abandonam a IURD. Eu mesmo, uma vez aqui, não aceitei as técnicas de um bispo para arrancar dinheiro. E o bispo Macedo me puniu, sem ao menos ter o direito de defender-me. Cortaram meu salário pela metade, fui morar em quarto com um banheiro com minha esposa e filha. Não podia pregar, passei fome, fiquei na miséria. Comprava roupa usada para vestir. E se não fosse a ajuda de outros pastores que às escondidas me ajudavam, não sei o que seria da minha vida. E quando um dia reclamei da situação, pois já havia passado mais de um ano e a injustiça seguia, e o tal bispo foi para outro estado e seguia fazendo pior, pois este apresentava resultado ao bispo Macedo, ou seja, dinheiro. Então, quando reclamei, me disseram para falar com Deus, ou fosse embora. E por esta razão, os líderes da IURD só querem garotos jovens, pois esses dão resultados. Meninos de 18 a 20 anos recebem o treinamento e vão para as igrejas arrancar até a alma das pessoas, sem pena. Segundo eles ensinam, é para abençoar as pessoas. Segundo eles ensinam, é para abençoar as pessoas. E eles ensinam que o garoto tem que arrebentar na oferta, que é a única maneira daquele jovem também mudar de vida. Vai assumir responsabilidade grande na igreja e vai ganhar mais. Então, relato de um atual pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, lá dos Estados Unidos. Ele vai falar do jornal. O jornal, para dar um incentivo, entre aspas, aos pastores e líderes, a IURD fez do jornal da igreja, que aparentemente é um instrumento de evangelização, um meio de premiar o pastor e dar a ele uma maneira de ter um dinheiro à parte do salário para o seu mantimento. O jornal, que aqui na América é proibido de vender, por lei, se passa ao povo por R$1.
E os pastores que têm, por exemplo, 150 pessoas em suas igrejas, que passa semanalmente, 3 mil jornais. Ou seja, arrecada $3.000. Deste valor, 40% vai para o pastor da igreja local. E os 60% para o bispo ou pastor responsável local. Imagine aqui, por exemplo, agora o bispo estava com quase $200 mil de comissão de jornal. Ou seja, o trabalho da igreja se resume a pedir oferta, dar envelopes altos em campanhas para arrebentar. Né? E supostamente crescer na obra. E assim está sempre de bem com os homens. E arrancar o dinheiro do jornal para ter um dinheirinho por fora. Já os líderes colocam um fardo sobre os pastores, aumentando constantemente o valor e o número de jornais, para terem mais nos seus 60%. E se o pastor reclama e diz que não aceita ter que ficar praticamente vendendo jornal dentro da igreja, que é ilegal, ele também recebe ameaças desses supostos líderes. Quer dizer, já não basta a pressão que o pastor recebe todos os meses em ter que apresentar um resultado crescente dos valores das ofertas. Também tem que apresentar valor de venda de jornal, para dar boa vida para líderes que só querem saber de dinheiro e nada mais. Bom, eu falei que o e-mail é extenso, mas o e-mail comprova tudo aquilo que nós temos falado, de comissão de jornal, de crescimento de meta, de arrecadação, de fogueira santa, que a igreja deixou de ser uma igreja, agora se tornou uma grande empresa, de viagens que bispos fazem depois das campanhas de Israel, enfim, tudo aquilo que nós já temos relatado. Nós vamos fazer mais uma pausa e eu gostaria que você desse aí o seu ok, compartilhasse o vídeo, baixasse o vídeo, passasse para outras pessoas. Vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos.